Capítulo 22. A traição. Rolos de chamas envoltas em denso vulcão de fumo subiam aos ares. A Casa das Palmas e suas dependências, vistas de longe, pareciam submersas em um turbilhão de fogo, que surgia das entranhas da terra e convolvia-se pelo negrume do espaço. Açoitada pelo vento, a labareda estorcendo-se e rabiando, rugia de sanha, ou sufocada um instante pelas abóbadas de fumaça e pelas camadas de paraliço, troava como um canhão, arrojando-se às nuvens. De instante a instante ouvia-se uma descarga de fuzilaria, correndo ao longo daquela faixa incendiada que figurava a ala de um exército em renhida batalha. Eram os gomos das canas, que estalavam ao intenso calor do fogo. Com os sibilos da labareda enroscada no ar, confundiam-se os silvos das cascavéis e jararacas, que, surpreendidas pelo incêndio, arremessavam-se furiosas contra o fogo e rompiam estortegando pelo campo abrasado. As aves noturnas deslumbradas com o súbito clarrão, fugiam soltando guinchos de terror, enquanto as feras, insufladas pelo instinto da desolação, uivavam no fundo da floresta e trotavam ligeiras para arrebatarem a presa ao incêndio e se abebirrarem de sangue. Medonho espetáculo! O incêndio crescia com tal velocidade, que parecia uma catarata de fogo, a inundar o espaço, ameaçando comunicar-se à floresta, e submergir a terra em um pélago de chamas. Do seio daquele surdo rumor produzido pelo ressolho da labareda, se desprendeu e reboou ao longe um grito soturno, mugir da turba espavorida antes as tremendas convulsões da natureza. Fogo! 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 Correndo à janela e abrindo-a outra vez, Luiz Galvão recuou espantado com a viva claridade, que o incêndio projetava sobre o terreiro e que lhe ferira os olhos. Foi rápido, porém, o deslumbramento. Debruçando-se no peitoril e descobrindo o foco do incêndio que vomitava labaredas como a cratera de um vulcão, o fazendeiro compenetrou-se imediatamente da realidade. O que é? Perguntou Dona Ermelinda, que parara aterrada no meio do aposento. Fogo no canavial. Atirada esta resposta à mulher, Luiz Galvão saltou no terreiro e deitou a correr para as plantações, lançando aos brados aquelas mesmas palavras, como aviso aos feitores e gente da fazenda. À exceção de alguns escravos fechados na senzala, a quem o clarão despertara, estavam os mais ferrados no sono profundo, que sucedera mui naturalmente ao cansaço dos folguedos de São João e às libações copiosas. Assim, já Luiz Galvão passara a tronqueira da roça que o administrador, ainda tonto de sono, babatava à busca das chaves da senzala para soltar a gente, e os feitores, acordados de sobressalto, se olhavam estupefatos, sem consciência do que estava passando. O fazendeiro lançou-se na direção do incêndio, pensando que toda a gente da fazenda não tardaria a segui-lo, e ansioso por avaliar da intensidade do fogo como de sua marcha. Lembrará-se que o tanque ficava sobranceiro ao canavial, arrombando-o. Podia arrojar sobre o foco do incêndio uma formidável manga d'água que o extinguisse. Enganara-se, porém, Galvão. Apenas lhe iam no encalço, mas agachados e esgueirando-se por entre a folhagem os dois vultos de Faustino e Monjolo, impaciente de assistirem à catástrofe, e verem consumado o crime de que dependia a satisfação de seus desejos. Ainda desta vez Monjolo tinha miúde ímpetos de atirar-se ao pajem, e cerreava-lhe o que se no coração, sobretudo quando lembrava-se que Barroso prometera aquele a liberdade e posse de Rosa. Mas continha-se, e não por escrúpulo, mas por um requinte de crueldade. Só, na alcova onde a tinha deixado o marido, Dona Ermelinda, transida de susto com o anúncio do incêndio, arrastou-se afinal para a escada do mirante, ao tempo em que já a filha despertada pelo rumor a procurava, e Afonso arrancado ao sono ganha a terreiro para acudir ao que fosse preciso. Onde está meu pai? Perguntou ele. Lá, no canavial, Afonso. Corre, meu filho. Estimulando o mancebo com esta prece ansiada, acompanhava a senhora com olhar ardente o vulto do marido, que chegava ao canto do carreador e destacava-se na zona abrasada que o incêndio projetava em torno. Tinha-se já arremessado avante o mancebo quando estacou de súbito, ouvindo um grito de angústia que partia do mirante. Voltou-se e não viu mais Dona Ermelinda. Minha mãe. O que é? Acuda, mano. Clamava Linda com voz dilacerante.
Um reflexo da labareda mostrou rapidamente ao moço, no muro do mirante, a figura transtornada da irmã, que apontava para o canavial, arcando contra o parapeito como se quisesse precipitar-se. Mas antes que o vislumbre da chama passasse, abateu-se aquela sombra. Chorava a filha sobre o corpo inanimado da mãe. Desmaiara Dona Ermelinda ao ver, no canavial, surgir da sobra um homem, que, brandindo um cacete sobre a cabeça de Luiz Galvão, o prostrou ao chão como um corpo morto. Era o Gonçalo Sussuarana.